Tema 3, arquipélago ao continente. Com relação ao tema do arquipélago ao continente, prosseguiremos o estudo da formação territorial do Brasil, com destaque para a importância das políticas de integração nacional que marcaram a formação do território. Então a gente tem que pensar de que maneira as coisas foram acontecendo desde o momento que o Brasil ainda era vilarejos que se autossustentavam, que produziam as suas especiarias, tinham seus produtos agrícolas produzidos no local ao qual viviam e eram capazes de se autossustentar, até o momento de uma integração econômica no continente, no país inteiro, entre todos os territórios, estados. A colonização do Brasil ela foi fundamental para o abastecimento de gêneros agrícolas às nações europeias. Então o Brasil serviu à Europa com aquilo que era produzido aqui, sobretudo com açúcar, a cana-de-açúcar, além das drogas do sertão. Lembrem das drogas canela, cacau, guaraná, que eram produzidos lá na região do Amazônia, na Manaus. Devido às suas condições climáticas, por estar dentro dos trópicos, foram atividades produtivas com baixo nível técnico e caracterizadas por latifúndios, monocultura plotaceous, ou seja, grandes áreas, grandes territórios, quilômetros quadrados de terra, com um único produto, cultura, o cultivo de uma única espécie. Então, o sistema de plantation, há toda uma relação técnica aí na produção. E trabalho escravo, ou seja, gente trabalhando de graça, aos quais contribuíram para a formação de ilhas e povoamento do país. Então, essas ilhas econômicas compunham esse arquipélago. Através do trabalho escravo se produzia produtos primários, ou seja, que saíram direto da terra para serem exportados para a Europa. Durante os séculos XVII, ou seja, de 1601 a 1700, e o século XVIII, 1701 a 1800, ocorreu o maior povoamento do interior por meio dos bandeirantes e da mineração. Lembre dos bandeiras, ok? Dos bandeirantes, grandes avenidas, bandeirantes, Fernão Dias e tantas outras. O Borba Gato lá em Santo Amaro, no bairro de Santo Amaro, representando a importância deles na criação, na abertura, na retirada da vegetação, na abertura de estradas que dariam a possibilidade de surgimento dessas grandes rodovias que nós conhecemos hoje. Os bandeirantes, então, e da mineração, lá, os quais motivaram o desbravamento da bacia do rio Amazonas e também pela expansão da pecuária no vale do rio São Francisco e no sertão do Nordeste. Produção de gado na região do Nordeste, Bahia, olha a extensão do território brasileiro, ele até parece, se você virar um pouquinho, a extensão do território do Brasil, o estado da Bahia. Mas a maioria da população continuou próximo ao litoral, chamado de franja do território brasileiro, litoral, ocorrendo de fato a formação de ilhas, de povoamentos no interior. Algumas dessas ilhas duraram pouco tempo, esvaziando-se depois, como ocorreu nas áreas de mineração após o esgotamento das jazidas de ouro e diamantes. Esses lugares foram abandonados. Então você pega uma região do Nordeste, da Bahia, depois Minas Gerais, Goiás, Goiânia, onde havia minas, né? O nome está aí, Minas Gerais. Né? A possibilidade de extração de grande importância de minerais muito importantes, de valor agregado altíssimo, que foram achados nessas regiões e que fez parte de um dos ciclos, o segundo ciclo importante econômico do Brasil. A pensar aí também no início do século XX, a Serra Pelada, que foi tão importante também com relação à retirada de recursos minerais do solo. Vamos continuar aqui? Então, o território brasileiro foi se formando ao longo dos séculos XVI ao XX, porém a integração do território ainda não estava concluída, havia de forma fragmentada os chamados arquipélagos econômicos, esses conjuntos de vilarejos que se denominavam ilhas e que eram autossustentáveis, onde cada região econômica produzia seus produtos para exportação a essas regiões que não se comunicavam entre si. Então não havia uma relação entre essas ilhas, esses vilarejos, essas cidades aqui no território brasileiro,
mas eles produziam e eram levado para os países europeus, importado para os países europeus. Essa integração econômica só veio a ocorrer a partir da década de 60. Assim podemos apontar os mais importantes arquipélagos econômicos do território brasileiro. Na região Nordeste, haviam 2 arquipélagos bem definidos, o litoral leste, com a produção de açúcar, e a região do Centro-Norte, com o polo em São Luís do Maranhão, com a produção de algodão. Na Amazônia, desenvolveu-se a importante atividade de extrativismo do látex para a produção da borracha. Lembra os seringueiros. Já na região do Sudeste, destacou-se a atividade da cafeicultura, que está de São Paulo, norte do Paraná, sul de Minas Gerais. Tendo o Rio também, parte do Rio, tendo São Paulo como seu grande centro produtor. Essas grandes regiões, com características econômicas específicas, só vieram a se integrar a partir da década de 1960, com o processo de industrialização da região Centro-Sul e a construção das grandes rodovias para escoamento da produção daquilo que era produzido, de café, de algodão, de látex, né? Fortalecendo o consumo dos novos produtos oriundos da indústria pela sociedade brasileira. Há de pensar aí, lembrei da Estrada do Ouro em Minas, né, no Rio de Janeiro, Paraty, uma estrada bem pequenininha, quem já teve a possibilidade de viajar por ela conhece. E durante toda essa estrada você vê insígnias, né, símbolos de uma cruz, dizendo que ali era a antiga Estrada do Ouro, com um mapa. Nesse aspecto surgiram novas capitais dos estados de Belo Horizonte, Goiás. Você, com toda essa expansão econômica, né, você tem o surgimento de novos estados. Então, você tem Belo Horizonte, Minas, Goiânia e Goiás, e a Constituição de Brasília no Distrito Federal, a partir de 1967, se não me engano, que possibilitou a integração de todo o território brasileiro a partir da construção de grandes rodovias, né? Belém-Brasília, transatlântica, transoceânica, transamazônica, fazendo com que criasse paralelos radiais, ou seja, imagine a sua bicicleta, a roda da sua bicicleta e os aros ligando o centro às pontas, que foram de grande relevância para essa integração do território nacional e impuseram novos direcionamentos para os fluxos migratórios regionais. Então, criar uma economia... Imagine eu, um grande empresário, riquíssimo, vou construir uma indústria na região onde eu moro. Vou precisar criar toda uma infraestrutura para criar essa indústria, inclusive que tem que estar próximo aos recursos primários, a matéria-prima necessária para a produção daquilo que eu vou produzir. Seja uma indústria de beneficiamento, seja uma indústria de bens de produção de alto valor agregado, de bens duráveis ou não duráveis. Então, eu vou fabricar geladeira, fogão, carro, ou eu vou produzir alimentos, roupas, ok? Vamos lá para a atividade. Atividade 1. Leia com atenção e responda a questão a seguir. A. Após a leitura do texto, explique o que você entende pela expressão arquipélagos econômicos. Já expliquei anteriormente. Então, pensar um conjunto de vilas e bairros e cidades que se autossustentavam, eram autossustentáveis porque eram capazes de produzir aquilo que precisavam para reproduzir a vida dos seus familiares, a sua prole, ok? B. A expressão arquipélago econômico se aplica no Brasil de hoje? Não. Justifique a sua resposta. É óbvio, porque o Brasil é um país integrado que importa para outras... A região sul importa para norte, a norte para centro-oeste, a centro-oeste para sudeste, a sudeste para o nordeste, para o oeste, para o sudoeste, ok? Então, há uma integração de venda, de consumo, de intercâmbio de venda e compra de mercadorias entre as regiões hoje no Brasil. C. Quais relações foram estabelecidas no território brasileiro que contribuíram para a formação de ilhas de atividades econômicas e para a expansão territorial configurada em arquipélagos econômicos? Comente com os colegas e professores. Então, pensar aí as ilhas de atividades econômicas é pensar. A princípio, não havia uma rede viária que possibilitasse a integração entre as vilas, a princípio. O Brasil, era século XVI, XVII, XVIII, e as bandeiras começaram com uma finalidade de abrir essas vias, mas eram muito pequenas, era moroso, dificultava muito, demorava meses para chegar de uma cidade a outra. Quando não, era feito esse movimento através de canoas, embarcações pelos rios,
era necessário o trabalho braçal, a força braçal, os índios eram rebeldes, houve a necessidade da migração dos africanos, da trazida de outros homens que trabalhassem, alguns não se submetiam ao trabalho, então haviam conflitos que nasciam dessas relações. Havia uma questão também da possibilidade endêmica, ou seja, de que fruto é produzido nessa região. E aí isso está relacionado ao clima, ao ambiente, à vegetação, né? A diversidade botânica daquela região, o que me possibilita, que tipo de solo eu tenho, o que me possibilita plantar aqui, o que não me possibilita. Então pensar todas essas variáveis, o que eu tenho de trabalho, mão braçal disponível, o que eu tenho de recursos energéticos. Bem, vamos lá, atividade 2. Pesquisa por agrupamentos. Para aprofundar os temas contemplados e tendo como meta primordial levá-los a compreender como ocorreu a passagem do arquipélago ao continente, na formação territorial brasileira e a inserção do Brasil no contexto internacional, propomos a realização de pesquisas por agrupamentos. Com apoio do professor ou da professora, formem os grupos e escolham um dos temas a seguir. Tema 1, ciclos econômicos brasileiros, período, as principais áreas de ocorrência e o destino da produção. Isso nós já aprendemos nas primeiras aulas, no começo do ano letivo. O tema 2, o avanço do agronegócio no Brasil, quem ganha e quem perde. Então, quando a gente pensa em ganho e perda, a gente pensa para quem que a gente exporta, a quanto a gente exporta a mercadoria que vendemos, seja carne, seja suco de laranja, seja soja. Quem vai comprar, que preço vai comprar, será que vale mais a pena consumir aqui dentro do território brasileiro ou importar para um outro país? Quem é que vai ganhar? O dono do agronegócio, o grande fazendeiro ou o importador, ou o país que importa, né? Quem é esse país que importa? A Europa, os Estados Unidos, os países ricos? Nós somos apenas um país que serve de produtor de produtos primários para os países desenvolvidos, enquanto nós compramos e consumimos mercadorias de alto valor agregado, ou seja, compramos um notebook a R$4.000, um Apple a R$5.000, R$6.000, Macintosh, consigo comprar um notebook a R$5.000 dos norte-americanos e eu vendo 1 tonelada de suco de laranja pelo mesmo preço. Então, há de se pensar que para se produzir 1 tonelada de laranja, quanto que eu preciso de terra, de água, de solo e quanto que eu preciso de material para produzir um notebook. Então vão estabelecendo essas relações, ok? Se considerar relevante, sugira ao professor outro tema relacionado a esse conteúdo. Se você quiser fazer de outro tema, tudo bem? Tema 3, o processo de industrialização, os seus efeitos na urbanização das cidades. Então você vai pensar qual é o efeito de se implantar uma indústria em um determinado bairro, uma determinada cidade, quanto que ele produz de lixo, que ele emite de gases que prejudicam e que aumenta o calor, ou seja, o efeito estufa, o quanto vai romper com a camada de ozônio, o quanto nós precisamos da camada intacta para a preservação da botânica do território brasileiro, quanto isso impacta nos efeitos da urbanização na cidade, o quanto é necessário de malha viária, de infraestrutura, de escolas, de hospitais, de postos de saúde, supermercados, de áreas de lazer, praças, parques, de casas, para que esses trabalhadores da indústria possam residir, possam morar próximo. Então é pensar todas as benéficos e todos os malefícios da implantação de uma indústria em um determinado bairro. Então, ficamos por aqui. Você tem a possibilidade de fazer um agrupamento, de interagir com o seu amigo para fazer atividade. Pode postar após terminar, tire uma foto e poste no Classroom, na pasta atividades, no seu nome. Cada aluno do grupo deve postar na sua pasta, independente de ter sido feito em grupo ou não, ok? Então, eu agradeço. A professora Adriana deseja uma boa noite, um bom descanso, um bom feriado e até a próxima aula.